e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoa a vida de todos vocês. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Louvado seja Deus. Sejam bem-vindos. Inscrevam-se em nosso canal. Deixe o seu like, o seu joinha. Louvado seja Deus. E vamos para mais um vídeo de ensinamento da palavra do Senhor. Graças a Deus. Abramos as nossas Bíblias e vamos ler carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 8, verso 31, que fala sobre o cântico de vitória. Diz assim a palavra de Deus. Hoje estaremos falando sobre o tema: a salvação não se perde. Muito bem, glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo poupou o seu próprio filho, antes entregou por nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dos mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, ou a perseguição, a fome, ou a nudez, o perigo ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas as coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Aqui está um texto bastante importante para você entender que a salvação não se perde. Aqui o cântico de vitória. E nós devemos celebrar sim. Devemos jubilar sim sobre a morte de Cristo na cruz do Calvário. Porque depois da cruz, todos aqueles que nasceram depois da cruz, depois de Cristo, depois da salvação que Cristo consumou na cruz do Calvário, todos aqueles que creram em Cristo depois da cruz, não têm nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que nasceram depois da cruz. Glória a Deus! Que coisa tremenda é esta palavra. Nós vamos continuar aqui. A salvação existe aqueles que foram predestinados para ser salvo e predestinados para não ser salvo. Como pode, irmão? Sim. Tem pessoas que não conseguem entender a graça de Deus. Pode tentar de todas as formas, não vai entrar na cabeça dele, porque ele não é de salvação. Por mais que nós pregamos o Evangelho, falamos de Jesus, ele não acredita. Mas vamos lá, vamos entender agora essa questão. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 1. Olha que coisa tremenda, hein?
Isso não se prega nas igrejas. Nas igrejas pentecostais, não se prega. Muito bem. Versículo 3, capítulo 1, versículo 3. Bendito Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou. Aqui Paulo está bendizendo. Aqui Paulo está exaltando. Aqui Paulo está se jubilando em Deus. E nós precisamos jubilar a vitória que Cristo nos deu na cruz do Calvário. Ele nos libertou, irmão. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Entenda de uma vez por todas o que João disse na sua carta, que se alguém pecar, essa palavra, se alguém pecar, aquele que andar na luz, como Deus na luz está, e se alguém pecar, louvado temos Jesus, louvado seja o nome do Senhor, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, já purificou na cruz do Calvário de uma vez por todas, mas como estava no período de transição, então louvado seja o nome santo do Senhor, do ano 30 da morte de Cristo, 33, como você entender, louvado até o ano 70, aproximadamente 40 anos, o templo não tinha sido destruído ainda, louvado seja Deus, todo o rudimento da religião mosaica ainda era executada no templo, louvado seja Deus, apesar da Shekinah de Deus não descer no templo de Herodes, que foi o último templo a ser destruído, louvado seja Deus pelo Império Romano, dentro da linguagem figura, Satanás. Louvado seja o nome santo do Senhor, preste atenção, mistério da palavra do Senhor para nós. O sistema religioso não vai ensinar isso, nem no curso básico, nem no curso médio, nem no bacharelado, nem no avançado, nem no mestrado. Você não vai encontrar por nenhum pregador, louvado seja Deus, do sistema religioso, louvado da igreja tradicional, você não vai encontrar. Então está aqui a palavra de Deus descendo do céu para você. Entenda, a salvação não se perde. Presta atenção, ele estava louvando a Deus, bendito Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, estava jubilando, o qual nos abençoa, abençoou ou não abençoou? Abençoou, irmão. Com todas as bênçãos espiritual. Não é carnal, é espiritual. Não é carnal. Não é com dinheiro, não é com prata, não é com ouro. São bênçãos espirituais. É em Cristo. Olha que Cristo, que através de Cristo nós alcançamos, que nos elegeu, olha aí, nele, antes do fim do mundo. Quando eu preguei no vídeo anterior, quantos dos irmãos aí estão ignorando, louvado seja Deus, a nossa mensagem? Estão falando coisas que até para cristão, escrevendo, até para cristão não é legal, porque não compreende as escrituras. Louvado, tem ouvido, mas não consegue ouvir, tem olhos, mas não conseguem ver as escrituras, o que está dizendo as escrituras. Então está aqui, está bem claro, estou lendo o texto que vocês têm a Bíblia, estou com a Bíblia pentecostal. Como também nos elegeu nele, antes do fim do mundo, nele em Cristo, para que fossemos santos
irrepreensível. Eu não vou ser santo porque eu quero ser santo, não. Eu não vou ser irrepreensível porque eu tenho a obrigação de ser louvado e irrepreensível, não. É porque ele me elegeu. É como disse Paulo, louvado seja o nome santo do Senhor, que antes, desde o ventre da minha mãe, ele me separou para pregar o evangelho aos gentios. É como Jeremias disse, louvado seja Deus, escrevendo o livro do profeta, no capítulo 1 ali, louvado seja o nome santo do Senhor, verso 2 e 3. Deus falando para ele, antes que você fosse formado, criado ele já tinha sido. Formado no ventre eu te conheci. Tá vendo? Tá aqui, ó. Louvado seja Deus. Nos elegeu antes da fundação do mundo. Era aquilo que Deus disse a Jeremias. Eu te conheci, eleitos antes do fim do mundo, antes da fundação do mundo, para que fossem santos. Já sou santo por Cristo. Não é porque eu preciso enjoar, nem orar, nem andar de joelho, nem subir escada de joelho, não. Nem ficar de vigília em vigília, de monte em monte. Sou santificado na cruz por Ele. A regeneração começou depois da cruz. Você precisa nascer de novo. Louvado seja Deus, ele disse isso para Nicodemos. Nova vida, novo e vivo caminho depois da cruz, irmão. Você ainda está nesse tempo ainda. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Presta atenção. Vamos continuar aqui. E nos predestinou para filhos da adoção, filhos de Deus. Aleluia. Por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor, tem que jubilar essa vitória, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Olha que palavra, irmão. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glória a Deus. Muito bem. Então, todos que nasceram, que foram antes de Cristo, estavam condenados. Porque a Bíblia, Romanos capítulo 3, olha aí a Bíblia falando, revelando, mostrando, Romanos capítulo 3, verso de número 23, vamos lá, diz assim, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, todos antes de Cristo, porque depois da cruz não tem mais pecado, né? Como eu preguei nos outros vídeos. Se eu fosse você que ignorou, volte lá no vídeo para você aprender, tá bom? Deus abençoe a sua vida. Glória a Deus. Vamos lá, vamos continuar aqui. Que coisa boa é estudar a palavra de Deus. Glória a Jesus. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. A salvação de todos antes de Cristo, porque antes da cruz, aquele povo, como nós acabamos de ler, foram condenados, não tinham salvação, porque Jesus, o Salvador, não tinha vindo ainda. Jesus veio, morreu na cruz do Calvário, e todos aqueles que creram no seu nome lá, recebeu a salvação. Louvado seja o nome santo. Todos aqueles que ouviram a voz, que creram nele, foram salvos
porque eles eram condenados. Amém? Todos, a salvação de todos antes de Cristo foram confirmadas na consumação, aonde Jesus, no capítulo 19, verso 30 de João, ele diz: Pai, aqui entrego o meu espírito, está consumado. Louvado seja o nome santo do Senhor. Em João também, louvado capítulo 5, verso 28, aonde Jesus fala que todos os que estão no sepulcro ouvirão a sua voz, a voz do Filho do Homem. Louvado seja Deus. E os que fizeram bem vão ressuscitar para a vida, e os que fizeram mal para a condenação eterna. Mas vamos lá, vamos continuar aqui no texto da palavra do Senhor. Os discípulos eram crentes, olha bem, mas não eram salvos. Andavam com o Salvador e não eram salvos, os discípulos de Jesus e todos aqueles demais, porque Jesus não tinha consumado ainda na cruz do Calvário o sacrifício, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo de então. Glória a Deus. Porque depois da cruz não tem mais condenação. Depois da cruz o pecado e a morte foi vencida na cruz do Calvário. É por isso que nós lemos Romanos capítulo 8, verso 31, o cântico de vitória. Louvado quem intentará acusação contra o povo de Deus, contra os cristãos, contra aqueles que creram em Jesus. Foi Cristo quem morreu. Então nós não vamos anular a obra de Cristo na cruz do Calvário. Amém? Louvado seja Deus, graças a Deus, que nos deu a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os discípulos foram salvos depois da cruz do Calvário. Muito bem. Aleluia. Todos precisavam nascer de novo. Muito bem. Nasceram de novo após a cruz. Receberam, louvado seja Deus, a libertação. Nasceram de novo. Louvados, estavam mortos espiritualmente. Todos morreram espiritualmente até a chegada de Cristo. A morte, louvado seja Deus, atingiu toda a humanidade, separando a humanidade de Deus. E agora vem Cristo na reconciliação, louvado seja Deus, reconcilia o homem com Deus na cruz do Calvário. Louvado seja Deus, trazendo vida espiritual para o homem. Glória a Deus. Coisa tremenda. Palavra boa, maravilhosa para a nossa compreensão em graça. Então, capítulo 3 de João, verso 3, todos receberam na cruz a regeneração, porque era necessário nascer de novo. Louvado seja Deus, ser nova criatura, andar no novo e vivo caminho, como diz lá em Hebreus 10, 20. Segundo os Coríntios, capítulo 5, verso 17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, e eis que tudo se fez novo. Não vamos anular, louvado seja Deus, a cruz, a obra de Cristo na cruz do Calvário. Capítulo 7 de Coríntios, para nós terminar. 1 Coríntios, capítulo 7, verso de número 17, para a glória de Deus. Assim cada um ande como Deus lhe repartiu, cada um
como o Senhor o chamou. Como foi que Jesus te chamou, irmão? Permaneça da mesma forma que Jesus te chamou, porque Jesus já te libertou na cruz do Calvário. Louvado seja o nome santo do Senhor. Graças a Deus. Se Deus chamou, aí ele estava falando lá, se Deus chamou alguém circuncidado, fique circuncidado. Agora, se alguém é chamado incircunciso, não circuncide. Glória a Deus. Cada um fique na vocação que foi chamado. Olha aí. Foste chamado servo, naquele tempo havia escravo. Foi chamado servo, não dê cuidado. E se pode ser livre, aproveita a ocasião. Olha aí, Paulo tinha preocupação com a irmandade, né? Foste chamados, aleluia, louvado seja Deus, porque, versículo 22, o que é chamado pelo Senhor sendo servo, é liberto. Nós éramos servos do pecado. Agora nós somos chamados e somos livres. Olha aí, o Senhor é livre do Senhor. E da mesma maneira também os que é chamado sendo livre, é servo de Cristo. Glória a Deus, que palavra gostosa, né, irmão? Foste comprado, olha aí, para terminar, foste comprado por um bom preço, e não faça-se servos dos homens. Meu querido amado ouvinte da palavra de Deus, que nesta noite você, louvado seja Deus que ouviu essa palavra, receba, glória a Deus, essa palavra no seu coração. A salvação não se perde. Então não preciso, se eu já sou salvo, porque eu tenho que ir se humilhar debaixo de uma servidão, de tantas obrigações. O fardo do Senhor Jesus é suave, é leve. Você está entendendo o mistério? Está entendendo a mensagem? Então receba esta palavra, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém.